Eles dão cadeiradas, o marqueteiro desesperado, foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que isso é uma mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Depois, falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi, isso é mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês não são imparciais e aqui é o grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar o consórcio comunista do Brasil. Relativizou ele. Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas o soco vale mais do que uma cadeirada. Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia... Não é de hoje que Pablo Marçal está sendo perseguido a cada debate. Tudo em volta dele vira polêmica. Ou seja, todos estão contra Pablo Marçal. Já foi atacado por Datena, já foi atacado com palavras, claro, ele não fica calado e também vai para cima. No último debate ao qual ele foi expulso, ele ficou muito indignado. Isso fez com que o Flow perdesse mais de 80 mil seguidores, com pessoas indignadas. Agora, em uma entrevista recente ao Metrópole, os jornalistas foram para cima de Pablo Marçal. Só não esperava que ele estava já munido e pronto também para atacar. Confira esse vídeo até o final, fica à vontade para deixar o seu comentário. Chegamos ao ápice ali do episódio da cadeirada. O senhor foi vítima de uma agressão desferida pelo candidato Datena. E no último debate do Flow, mais um episódio ali nos bastidores envolvendo um assessor da sua campanha e o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. O senhor já disse em algumas ocasiões que o senhor pediu perdão pela postura em debates. No SBT, o senhor chegou a falar que as pessoas tinham conhecido a sua pior versão e que agora ia apresentar a melhor versão. No que diz respeito a ofensas ou apelidos que o senhor estava usando nos debates, isso estava irritando os outros candidatos. Ontem, eu digo no debate último do Flow, o senhor voltou a ter algumas rusgas ali nos bastidores com o prefeito Ricardo Nunes, falando lá do tchutchuca do PCC. Depois, no debate ali no final, onde o senhor acabou sendo expulso, o senhor citou outro apelido, Bananinha. Estou fazendo todo esse contexto, candidato, porque a minha pergunta é o seguinte: o senhor também nos debates tem falado muito da importância do exemplo, né, que as pessoas, quem almeja o cargo de governante precisa dar. O senhor fala isso, cita até a questão dos atributos físicos, né, citou isso no debate do SBT, um exemplo de cuidado de saúde, né, fazendo referência ali a alguns adversários, então, o comedor de açúcar, o inflamado, enfim. A minha pergunta é, candidato, assim, que exemplo o senhor dá com essa postura no debate, principalmente para o público mais jovem, e a gente viu isso na Bienal do Livro, é um público que segue o senhor, né? Essa postura que o senhor tem tido nos debates, que exemplo que o senhor acha que ela dá para essa juventude? É exemplo de alguém que está de saco cheio, né? Obrigado aí pelo convite de estar aqui. Impressionante você explanar 2 minutos para fazer essa pergunta. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe o consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando para o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles. Eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas. O marqueteiro desesperado, foi ele que começou a agressão. Inclusive, eu acho lindo vocês noticiarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que isso é uma mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo. A gente noticiou a agressão. Noticiou a agressão. Ele noticiou depois o vídeo do senhor falando da... Depois é uma coisa. Falou que ele foi detido no Metrópolis, ele não foi, isso é mentira. Ele foi no nosso carro. Vocês noticiaram. Não, ele foi levado para a delegacia. Não foi levado, ele foi no nosso carro. E ele foi lá para registrar um boletim de ocorrência. Ele registrou um boletim de ocorrência de artigo 29 do Código Penal, que é lesão corporal. Ele foi agredido. Vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não veiculam. E por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto. Eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto. Os editores é que não são bons. Vocês distorcem por receber. Quais boas notícias não foram? Qualquer boa notícia. Por exemplo, pega a notícia do Metrópolis aí, que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra, nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia. Não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é o grito
grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu R$474 mil da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Pra você ter uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de R$100 milhões. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar está tão problemático que você está fumando 4 cigarros por dia, para você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana. Isso vocês noticiaram bem. Então, assim, aqui está o grito de liberdade. E se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, está completando 24 horas que eu estou num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar para vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição. Isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim. Não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática. Improvável. Sim. Então, assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso. Eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu estou sem minhas redes sociais, eu estou sem dinheiro público, eu estou sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate, ou seja, tô de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional, sim. Certo. Só sei que o senhor não viu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver. Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo com isso, não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque, assim, a gente vê, e é um tema, volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar autógrafo. Eles já estavam lá. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão. Você perguntou para ele? A gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Foi. Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou... Perguntei outras questões pro... Tá, os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem, não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não ser imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95% postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado. Os outros 5% quer saber da verdade, postou. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, e do Ricardo Nunes, ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Não, só para concluir. O caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Pra citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que ganha essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois... No último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não veio a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre minha zoando, sobre Tabata e Bolis,
super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles, eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Candidato, o senhor, depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa e depois continua a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade, ou episódios de violência venham acontecer por aí? Olha, o senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. E eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara novo. Eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo. Sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu tô checando com os jornalistas, eles mandam uma informação, a informação alterada. Mas a situação, para você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada está acontecendo, só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém está querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia para você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali, só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, pede uma página colaborativa, qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo lá, se quiser entrar, pode colocar lá. Então, esse é o detalhe. Eu já escrevi, pois tudo que tem que pôr, não põe. O senhor que escreveu? Várias pessoas fizeram. Não vai, porque tem um comando esquerdista por trás dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu estou falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês. Vocês não ditam o que a gente tem que engolir. Vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia. Nossa, o Marcelo é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. E eu tô com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando no... Eu tô em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui acertou. Uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Várias pesquisas, né? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque eu tenho que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro com isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor está falando ouvir o povo na rua, não precisa. O senhor está falando da Veritar, a pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que aquela que acertou. Quem falou foi o Tarcísio. Não, o senhor está fazendo referência... Mas ele fala com a boca dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou. É só entrar no... Entre agora no Instagram. Eu vi isso da boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando Bolsonaro na frente, 47, e o Lula 43. O resultado foi do primeiro turno, Lula 48, Bolsonaro 43. Em Alagoas, por exemplo, a Veritar, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46. E na urna, o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que curvar para pesquisa. Porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas assim, qual que é a pergunta? A pergunta é que o senhor... Eu não estou defendendo pesquisa não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu meço todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua, todo lugar que parece um comportamento típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis, viu, candidato? O senhor disse numa sabatina recente, na CBN, acho que foi ontem até, que achou patético o seu assessor filmar ali aquele momento na ambulância. O senhor disse postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Não, falei isso. Falou? Falei isso. Falou. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Eles queriam fazer uma cena. Dava para ir correndo para o hospital. Eu estava tomando oxigênio e do jeito que estava acontecendo lá, estava acontecendo. Então, repetindo, o senhor disse isso. É porque você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando, eu não estava encenando. O senhor disse que aquilo foi uma cena. Não, escuta. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender a ser antes de você declarar isso.
Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo A atendido. partir do momento que o senhor disse que dava para ir andando pro hospital e que dá eles pra ir queriam correndo, fazer uma inclusive. cena, Eu o senhor consigo tá ali fazer qualquer fingindo coisa que com isso aqui. Eu sou Ultraman, o senhor cara. estava ali com um balão de oxigênio deitado. Sim. O senhor falou que É porque- dava para ir então, andando. Vou explicar de novo a interpretação Por de favor. texto. Se eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. não colaborou com O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro da O ambulância. senhor estava com dificuldade de respirar, Mas eu com falei isso necessidade de 10 vezes, oxigênio. velho. Foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o mas senhor eu ia a pé gosto com mesmo. oxigênio? Um balão de Imagina, oxigênio? se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos, velho. Eu não conseguia respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de: nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São O que Paulo. tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor fala, se compara a Bolsonaro. Postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que O postou. senhor postou, Mas pra mim, reivindicou. vocês estão preocupados. Pra mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem O como. senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o que é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? Da Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? O Duda Fez Lima está campanha- fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do Ele Bolsonaro. é direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é isso aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. É, não sei de onde fez você a tirou campanha, isso. fez a Mas campanha ele do falou pra você que é de Bolsonaro, direita? fez a campanha Ele falou pra você que é do de PL, do Valdemar. Mas ele falou pra você que é de direita? Faz campanhas de direita. Você Estou tá- corrigindo, então corrige. corrigindo a informação. Então tá faz bom, campanhas de corrigi direita. agora. Só acho que houve um exagero nessa comparação. Isso deixou Qual a comparação? a comparação com a facada. Não, por mas eu exemplo, não Bolsonaro- falei que doeu mais ou menos. Isso aí é problema de quem tá com ciúme de cadeira, ou de faca, ou de bala de fuzil. Isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor tentou fazer uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas. Depois que ele pediu pra censurar, eu tirei o dele e ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você tá sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Tem problema nenhum nisso. Candidato, Eu lá ainda- vou ficar com ciúme de cadeira, de faca, de bala usada? Ainda nesse caso da cadeirada, que o senhor foi vítima de agressão, o senhor tem comparado isso com casos de violência contra a mulher, falando, se uma mulher sai com uma roupa curta e tal e é agredida, a culpa é dela. Eu fiz uma pergunta, né? Eu não comparei. Eu falei, sempre fiz a pergunta. Pra não cair nisso Isso aí. não é uma afirmação. Não, é só Isso ser um é. idiota. Eu falei, por acaso você que é mulher é vítima? Sempre o agressor é a vítima. Sempre. Tá pintando que o assessor do Marçal. Pra quê? Pra queimar meu nome. Mas quem foi que começou? O primeiro agressor? Eu. Se o cara toma meu celular, com o nível de inteligência emocional que eu tenho, tá tudo certo. Vou lá, cato meu celular e acabou a conversa. Agora, a gente precisa ensinar a nossa sociedade. É por isso que a gente tá hoje em quadro alarmante de número de homicídios. A gente tem mais homicídio que países que estão em guerra. Porque a gente não tem, é isso que a gente vai ter na escola pública. Inteligência socioemocional para o seu filho na cidade de São Paulo. E para você que é trabalhador, tiver em alguma empresa, dentro do braço de ensino de todas as empresas, vai ter inteligência socioemocional para a gente treinar nossa sociedade nisso.